Um ano aqui, parte 2. Então, interface de crescimento. Então, essa interface, né, também pode ser chamada de frente de solidificação, né. Então, é o local ali, né, onde a gente tem a divisão entre o estado líquido e o estado sólido, né. Então, os formatos de interface. Então, a interface ela pode assumir quatro formatos principais. Planar lisa, né, que é crescimento em uma superfície reta, como uma parede avançando. Então, quando ela vai correr, né, quando tiver um gradiente térmico alto e uma velocidade de solidificação baixa, né, o líquido à frente está bem mais quente que o sólido, então não dá tempo de formar irregularidades. A celular, que é o crescimento com salientes que parecem ondas, né, ou células, então ela vai ocorrer quando o gradiente térmico começa a diminuir. A dendrítica, que é a colunar dendrítica, o crescimento em forma de árvore, né, que seriam as minhas dendritas, ela vai ocorrer quando o meu gradiente é menor e o meu RS, né, que seria a minha velocidade de solidificação, ela aumenta. Também quando há instabilidade na interface. Nucleação independente, né, equiaxial. Então, cristais novos formando no interior do líquido, não só na frente de solidificação. Então, dão origem aos grãos equiaxiais, né, mais arredondados. Foi aquela imagem que a gente viu na parte 1. Aqui só esse gráfico, né, então aqui é meu gradiente, né, no meu eixo vertical, no meu eixo horizontal aqui eu tenho minha velocidade de solidificação, né. Então aqui é a ordem típica de interface, né, planar, celular, dendrítica, equiaxial, né. Então quanto menor, né, esse meu gradiente térmico aqui, né, ou quanto maior a minha velocidade aqui, ó, de solidificação, né, mais estável é a interface se torna, né. Então eu vou ter o surgimento, né, de dendritas e grãos axiais. Então, a influência da composição química, né. Então em ligas eutéticas, né, aqui no exemplo do diagrama terra-carbono, né, uma liga com 4,3 aqui de carbono. Então, eu tenho temperatura de solidificação definida, né. A minha solidificação seria, vamos dizer, mais limpa, né, então tende a produzir crescimento mais estável, colunar ou celular. Ligas não-eutéticas, né, que solidificam em faixa de temperaturas, intervalos de solidificação, que seria aqui, né, o meu intervalo, né, aqui, né, seria essa parte aqui, ó. Então aqui eu tenho aqui em cima é tudo líquido, né, aqui onde começa a minha solidificação, né, então aqui eu tenho esse meu intervalo, né. Então aqui dentro eu vou ter líquido, né, mais austenita aqui, né, que seria essa parte aqui, ó, onde vai se formar os meus primeiros núcleos, né, vão começar a se formar. Então aqui dentro eu tenho essa parte aqui vai estar pastosa, né, então aqui eu tenho um intervalo grande, né, aqui um intervalo menor. Com ligas não altéticas, né, solidifica em faixa de temperatura e intervalo de solidificação. Tem maior tendência à formação de dendritas e grãos equiaxiais, né. Então, onde cria essa minha pasta metálica. O que acontece no meu estado pastoso, né? Para ligas que não são altéticas, né, existe uma região entre líquidos e sólidos. Ali, então, ali convive, né, aqui a parte sólida, né, que são as minhas dendritas, e parte líquida, metal líquido. É estado como um mingau metálico, né, chamado de pasta. Quanto maior a diferença entre líquidos e sólidos, né, maior é a espessura da pasta e maior é a chance de formação e segregação e rechupes, né. Então, quanto maior esse intervalo, né, eu tendo a formar mais defeitos, né, tipo segregações e rechupe, né. E a minha alimentação se torna mais difícil, né. Tem que usar mais maçalote, às vezes, usar resfriadores para tentar minimizar, né, os defeitos que podem ocorrer devido ao grande intervalo de solidificação. Intervalo de solidificação, eu fiz uma aula explicando, né, tem um vídeo aí no canal explicando sobre intervalo de solidificação.
Então, o que que controla o tipo de solidificação, né? Dois fatores principais, né? Seria meu gradiente térmico, né? Que é a diferença de temperatura entre sólidos e líquidos na interface. Se eu tenho um gradiente alto, a minha solidificação ela é ordenada, né? Planar, celular, né? Onde eu vou ter os grãos, né? Coquilhados. E meu gradiente baixo, eu tenho uma solidificação estável, né? Então, dendrita equiaxial. E a minha velocidade de solidificação, né? Então, quanto mais rápido a interface se move, né? O RS meu ali baixo, né? Eu tendo a ter planar. E o RS alto, dendrítica ou equiaxial. Então, uma solidificação, quando ela é suave e organizada, né? Planar ou celular, né? Requer alta diferença de temperatura e resfriamento mais lento. Uma solidificação desorganizada, dendrítica ou equiaxial, né? Ela ocorre quando o metal ele resfria rápido, né? Então, seria as minhas paredes do molde ali, né? O metal, quando ele entra na minha cavidade, é aquele primeiro metal, né? Que está em contato com a minha parede. Ou quando o metal líquido está na mesma temperatura do sólido, formando dendritas e novos núcleos no líquido. Então, por que que isso é importante para o fundidor, né? Porque o tipo de interface controla, ele vai controlar tudo, né? A forma dos grãos, a tendência a segregar, a formação de rechupes e microporos, a necessidade de alimentação, né? Seria usar bafalotes, o comportamento da minha pasta, né? Que seria meu intervalo de solidificação ali, a minha zona pastosa, e a resistência final da peça também pode afetar, né? Então, aqui só um manual, né? Prático, né? Interface de crescimento, né? É a fronteira entre o metal sólido e o metal líquido durante a solidificação. Então, o que seria essa interface, né? Então, a gente pode se imaginar, né? Um gelo se formando na água, né? Existe uma linha onde o gelo termina e a água começa, né? Então, não é exatamente isso, mas com formas diferentes possíveis. Então, o que que é importante para o fundidor saber, né? Onde começa o cristal, né? Controlar o tipo de grão e afeta a porosidade, a alimentação e defeitos de solidificação, né? Principalmente essa parte aqui, né? É importante, né? Para tu definir o teu sistema de alimentação na peça, né? Então, formas de interface, tipo de interface planar lisa, né? Quando acontece, G alto, é o RS baixo, que vai provocar a solidificação estável, de interface celular, dendrítica e equiaxial, né? Então, quando ela acontece e o que pode provocar. Gradiente térmico, né? Então, a força que empurra o calor para fora. Então, um gradiente térmico, uma solidificação direcionada, né? Colunas. Um gradiente baixo, forma de dendrita, risco de microporosidades. Então, como é que eu posso aumentar esse meu gradiente térmico? Tem algumas formas, né? Molde metálicos, que não é o caso, né? Que a gente está estudando só molde de areia, mas seria uma forma, e usar resfriadores, né? É um recurso bastante usado na fundição, né? Você usa resfriadores metálicos, né? No caso de um exemplo de fundição, né? Eu vou citar meu exemplo, né? A gente usa resfriadores de material de ferro fundido cinzento, né? Então, eu vou ter uma troca de calor, né, maior ali, por adotar esse meu material, né, que seria esse meu gradiente térmico. Velocidade de solidificação, né, a rapidez que a frente sólida avança, né. Então, quanto maior a velocidade, vou ter mais dendritas, maior tendência a grãos finos, né, e aumenta a microporosidade interdendrítica. Então, quanto menor, vou ter os meus cristais, né, ele vai crescer maior, então vou ter grãos maiores, né, e possível segregação, né, que seria macro, intervalo de solidificação, né. Então, que seria a diferença entre líquidos e o sólido, né, seria meu ΔT. Eu peço com intervalo estreito, né, próximo ao eutético, então solidifica rápido, não tem pouca pasta, então menos tendência a rechupe, né. Então, se eu tiver algum rechupe, eu vou ter um rechupe macro, né. Então, seriam rechupes maiores. Peço com intervalo largo, né, que aço, alumínio, né, então eu tenho o meu ΔT, né, que seria meu intervalo de solidificação aqui, minha zona pastosa maior, né, a dendritas ocupa o molde, o líquido circula mal, né, que eu vou ter
as minhas dendritas dentro, né, eu tenho dificuldade do meu metal fluir entre as minhas dendritas, né. Então eu vou ter a formação de rechupe e microporosidades, né, só que eu vou ter porosidades menores, né. Quanto maior o intervalo, né, maior problema de alimentação. Por isso é importante saber, né, a liga que tu vai fundir, a peça que vai fazer, qual o material, né, para tu definir o sistema correto de alimentação. Isotérmicas na fundição, então são linhas que mostram a temperatura dentro do molde, né, o que vai importar para o fundidor. Então elas vão indicar, né, como o metal perde calor, né, quanto mais inclinada, solidifica direcionada, quanto mais curvas, riscos de solidificação trancada, né, que seriam meus hotspots, seriam meus pontos quentes, né. No caso seria os últimos pontos, né, a se solidificar, né, que seriam meus pontos quentes na peça, né, que são regiões que geralmente a gente vai trabalhar com algum alimentador nessa região, né, usar um maçalote. Então o alimentador, né, maçalote deve estar a favor da direção das isotérmias, né, que seria a minha solidificação direcional, né, então ela deve ir encontro ao maçalote. Então pastoso, a parte do metal, né, que virou o mingau seria meu ΔTD, né, o metal fica parcialmente sólido e parcialmente líquido, né, as dendritas atrapalham, né, o caminho desse meu metal líquido, então o risco de rechupre, microporosidade e segregação, né. Então aqui, ó, alguns artifícios podem ser usados, né, usar resfriadores, né, aumentar a minha alimentação, né, diminuir o caminho da alimentação, né, que seria usar os meus resfriadores, né, nucleação na fundição, né, o nascimento dos grãos, que a gente comentou também na aula 1, né, minha nucleação homogênea, né, muito difícil na prática, né, exige superaquecimento grande. Então, no caso nosso de estudo, a gente vai ter sempre o quê? Nossa nucleação que é heterogênea, né. Então vai ocorrer inclusões, né, inoculantes, paredes do molde, impureza, né. O inoculante aqui seria quando eu adiciono meu inoculante, né, geralmente seria ferro silício, ferro silício zircônio, né, que é bastante utilizado, né, que são os núcleos que a gente coloca dentro do metal, né, antes do vazamento, né, para me ter uma nucleação melhor, né, no meu molde. Mais núcleos, mais grãos, peça mais homogênea, né, menos dureza localizada. Rechupes, né, então aqui é um grande inimigo, né, das peças fundidas, são um dos problemas que mais acontece, né, na fundição. Eles vão surgir, né, quando o metal contrai, né, então seria as últimas regiões a solidificar, né, que seriam as massas térmicas, seriam meus hotspots, ponte quente, né, zonas com baixa alimentação, áreas com grandes intervalos de solidificação. Então, como a gente evitar, né, alguns pontos, né, a gente vai falar lá na frente também, né, alimentadores adequados, né, usar uma salote adequado ou até às vezes usar uma luva isotérmica, uma luva isolante, são tudo formas de tu aumentar a eficiência dos teus alimentadores, né. A solidificação direcionada, né, principalmente em aço, né, trabalhar com uma solidificação direcionada, né, por isso é importante a gente ter os cálculos dos módulos, né, definir o módulo certo, o módulo da seção, o módulo do maçalote, tudo com base no módulo da peça, né. Resfriadores, temperatura, muito importante, inoculantes, né, no caso de ferros fundidos. Então, um resumo geral, né, para uma solidificação saudável, né, meu gradiente, né, aqui alto, meu RS também controlado, direcionamento da solidificação, né, intervalo, alimentação, os alimentadores bem posicionados, principalmente nos pontos quentes, isotérmicos fluindo para o maçalote, né, que seria a minha solidificação direcional. Meu ΔT ali, né, que eu tenho o meu intervalo de solidificação, né, quando for menor, melhor, né, mas tudo depende da liga da peça. A nucleação, no caso inoculação, né, para ferro fundido. Então aqui alguns fatos que podem dar errado, né, se alguns fatores desses não foram bem controlados e surgir durante a produção, né, rechupre, microporosidade, segregação,
ter um grão grosso, né, que vai atrapalhar nos meus ensaios mecânicos, dureza, regular e até trincas. Seria isso aí a parte 2.